Boa noite, eu sou Antônio Caetano e você está no Café nas Nuvens. Hoje eu continuo com a playlist Meditando com Descartes, será então o primeiro, na verdade o segundo vídeo, né? Ontem eu fiz uma apresentação breve e hoje eu vou dar meio que um fechamento dessa apresentação, né? Já tomando como base lá o meu web livro Meditando com Descartes, tá? Cujo endereço eu vou colocar depois aqui embaixo. Hoje temos a volta da Tal, a gata que também é filósofa, né? Aqui todo mundo gosta de filosofia. Eu, a Tal, a Zen, que é a nova gatinha que chegou, né? Acho que está ali assistindo a chuva cair, toda contente, toda introspectiva. Enfim, voltemos aqui à coisa. Vou usar como base, né, este livro, essa edição dos Pensadores que a gente encontra por aí facilmente, né, que é uma tradução feita pelo Bento Prado Júnior, e o Jacó Ginsburg fizeram essa tradução belíssima, espetacular, tá? Publicada primeiro em 62, provavelmente eu tenho aqui eu acho que talvez seja a primeira edição, pela Diffel, em 62. Depois foi republicada pela Abril nessa coleção dos Pensadores. É uma tradução primorosa, né? E o meu web livro eu abro já com uma provocação, né? Que na capa é ilustrada por uma colagem do rosto do Dalí, o Dalí com aqueles famosos bigodes dele, e que lembra vagamente a mais conhecida foto de Descartes, que é essa daqui, né? Que também se destaca um pouco por um bigode que é para baixo, o do Dalí é para cima, né? Por que eu faço essa provocação? Porque o título do que seria o prefácio, né, do web livro, do Meditando com Descartes, chama-se A Metafísica como Literatura Fantástica, não é? Que é uma citação de Borges. Borges certa vez disse isso, né, que a metafísica é um ramo da literatura fantástica, o que eu acho a melhor definição de metafísica, sabe? Pelo menos no sentido literário, né? Da sua finalidade, a metafísica lida com os princípios, né? Os princípios que vão dar fundamento à física, a todas as ciências. Por isso ela é uma metafísica, mas talvez fosse melhor chamá-la de metaciência, né? E às vezes o conceito se confunde com ontologia, que é, digamos, a especulação em torno do ser, né? Como a teologia é a especulação em torno de Deus, né? Tudo isso se mistura, na verdade tudo isso se mistura, né? E especialmente neste texto de Descartes, que chama-se Meditações Metafísicas, né? E que é um convite que Descartes nos faz a meditar com ele, a acompanhá-lo numa experiência metafísica e meditativa, né? Mas, inicialmente, no prefácio, eu me fixo muito na beleza do texto, que eu já chamei a atenção lá no primeiro vídeo, na apresentação, mas vou ressaltar aqui, né, que foi o que me levou a me encantar inicialmente por essa obra, antes mesmo de perceber toda a importância dela, né? E aí eu coloco essa colagem, que é uma colagem muito bonita, recomendo que as pessoas
visitem o endereço aqui, o site, né, o web livro, para ver, né? E junto com essa colagem do Dalí, ilustrando um web livro sobre Descartes, eu coloco um texto, um trecho da primeira meditação. Coloco provocativamente em francês, porque é muito bonito, soa muito bem e é muito fácil de traduzir, né? Mas é uma provocação. Eu vou ler esse texto, mas eu vou ler na tradução do Bento Prado e do Jacob Ginsburg. Eu acredito mais do Bento Prado que do Jacob, sabia? Mas, enfim, isso não importa tanto. Deixa eu só aqui confirmar, pegar aqui o trecho em francês. Sim, está aqui. E como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A não ser, talvez, que eu me compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que constantemente asseguram que são reis quando são muito pobres, que estão vestidos de ouro e de púrpura quando estão inteiramente nus, ou imaginam ser cântaros ou ter um corpo de vidro. Mas que? São loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse por seus exemplos. E por aí vai o texto tem essa pegada que eu acho que é uma pegada que, de certo modo, antecipa o surrealismo, né? Porque esse trecho tem muito esse tom surrealista, né? E, de fato, esse convite à meditação, né, ele passa por esse momento da primeira meditação, que é um momento onde você vai pôr em xeque exatamente aquilo que você depois vai demonstrar ser muito bem fundamentado, se devidamente corrigido, que é o senso comum, que são os sentidos e o senso comum. Mas aí, nesse primeiro momento, você adota essa perspectiva surrealista, eu diria até melhor do que propriamente idealista ou o que fosse, né? Para criar um clima, né, eu diria, de dúvida, de angústia metafísica, de horror metafísico, para citar um outro título muito legal do Kolakowski. E eu acho que Descartes, inclusive, chega a esse ponto. O clímax desse momento será a hipótese do gênio maligno, mas logo chegaremos lá, né? Sabe? Nesse momento aqui, eu me prendo, né, nesse prefácio, eu me prendo muito, estou aqui consultando a essa frase, né, de Borges, né, que define a metafísica como literatura fantástica, né? E eu conto muito do impacto que esse texto, sobretudo essa primeira meditação, teve sobre mim quando eu li, né? Eu sou já nessa época eu era um leitor calejado, né? Eu conhecia um pouco de literatura, né? Não no sentido, vamos dizer assim, do estudo, mas no sentido do gosto mesmo. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler. Foi sempre uma característica minha. E eu comecei lendo gibi. Eu li gibi, eu li aquela literatura de banca de jornal, sabe? Sobretudo aquelas histórias de cowboy, M.L. Stefania. Depois eu li livros de aquelas... os clássicos da literatura do século XVIII e XIX, né, que eram depois resumidos em livros juvenis
tipo o Conde de Monte Cristo, eu li tudo isso. Né? Então eu sempre fui um leitor. E eu fiquei absolutamente pasmo com as meditações, né? Com a primeira meditação. Sobretudo porque era Descartes, e Descartes era, para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas, obviamente, né? E para a grande maioria, eu diria, inclusive para os eruditos, o exemplo, a encarnação do que a gente consideraria de mais retrógrado, mais careta, mais de um racionalismo ingênuo, rasteiro até. E é exatamente o contrário. Né? É exatamente o contrário. E aí depois, justamente lendo esse livro, eu pude perceber o quanto a influência de Descartes, desse texto, ultrapassa a filosofia e alcança a própria literatura. Por exemplo, Beckett, por exemplo, os próprios surrealistas. Né? E esse texto me encantou de uma tal maneira, e eu percebi de cara que se tratava não de um mero texto argumentativo com uma pegada literária, mas sim a proposta de uma experiência meditativa. Aquilo é um livro para ser vivido e não para ser meramente lido. Né? E isso precisa ser, desde já, enfatizado e destacado. E aí, por conta disso, eu fui procurar a meditação. Né? Já que Descartes tinha sido educado pelos jesuítas, eu resolvi procurar a meditação católica, né? Que, enfim, entre outras experiências, a mais notória e talvez a mais acessível hoje em dia são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas. E lá fui eu em busca das meditações e, pasmem, não encontrei. Né? Não encontrei nada de imediato, mas, por indicação de pessoas amigas que sabiam já da minha angústia, porque Descartes virou uma obsessão na minha vida. Esse livro que eu mostrei para vocês, eu devo ter aqui em casa juro, uma meia dúzia, pelo menos, de livros iguais dessas duas edições, a azulzinha e a cinza. Tá? Porque eu lia tanto, que eu sublinhava tanto, e gostava de trazer as pessoas aqui, às vezes estudar comigo, então eu tinha vários exemplares. Né? Sabe? E, enfim, quer dizer, por indicação de amigos, né, eu acabei encontrando a meditação Vipassana, orientada pelo Goenka, o S.N. Goenka. E fiz uma série de cursos de meditação com eles, apesar de eu não ser budista, e isso ficou claro para mim logo no primeiro dia do primeiro dia do primeiro curso que eu fiz. Mas nem por isso eu neguei a técnica, que eu acho incrível, né? E altamente esclarecedora. Ainda que siga, quer dizer, a tradição budista segue na direção diametralmente oposta não só da filosofia ocidental, como do próprio cartesianismo. Né? Mas não importa, a técnica em si me ajudou muito. Né? E ela tem sua similaridade, vamos dizer assim, com a experiência que Descartes nos propõe. Quer dizer, ter conhecido a meditação Vipassana me ajudou a realizar e entender a experiência que Descartes nos propõe. Né? E aí, quer dizer assim, o que vai se seguir agora, depois deste vídeo, propriamente, que aqui trata-se do prefácio, depois da apresentação, né, é o que eu chamo de o meu percurso. Né? É o mapa que eu desenhei, né, para atravessar e
e fazer a experiência proposta. E aí, quer dizer, a minha intenção foi criar um mapa, quer dizer, criar um desenho onde eu mostro como eu fiz, e quem sabe esse mapa possa ajudar outras pessoas a fazer também. Né? E é o que vai ser, digamos, apresentado nos próximos vídeos, né? Pelo menos um por dia. Né? Eu espero, às vezes, até fazer mais de um por dia. Né? Mas, enfim, é isso. Né? Eu agradeço a atenção de vocês até agora e espero que vocês voltem amanhã para o próximo capítulo. Um abraço e boa noite.